Atenção, fãs de MMA! A gente já conversou por aqui sobre a leoa Amanda Nunes e sobre como as mulheres dominaram o cenário das artes marciais mistas. E hoje a gente vai mergulhar numa história de uma lutadora que transformou o esporte. Ela é uma muralha, uma força da natureza que nocauteia adversários com uma intensidade que poucas vezes foram vistas. De Curitiba para o mundo, ela se tornou a única mulher a conquistar o que é chamado de o Grand Slam do MMA. Então vem comigo para conhecer um pouquinho sobre a história de Cristiane Justino, a lendária Cris Cyborg. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Aê! Eu sou a Isabela e esse é o seu canal referência em esportes femininos. E se você também acha que já passou da hora das mulheres terem o destaque que elas merecem, então já se inscreve neste canal, ativa o sino para fazer parte comigo dessa comunidade que evangeliza e propaga a palavra do esporte feminino. E, gente, o vídeo de hoje foi um tema sugerido por um inscrito aqui do canal. Então, agradeço muito pela sugestão e se você também quer sugerir algum tema, já deixa aí pra mim nos comentários. Cristiane Justino Venâncio nasceu em 9 de julho de 1985 em Curitiba, no Paraná. E, diferente do que muitos imaginam, a paixão inicial de Cris não era o cage, mas sim a quadra. Ela era atleta de handebol e se destacava pela sua força física, seu porte atlético e por conta também do seu desempenho. E após se formar no ensino médio, escolheu a educação física como formação superior. Mas em um determinado momento ela precisou trancar o curso, que foi quando o mundo das lutas chamou por ela. Isso lá em 2005, quando ela tinha 19 anos. O destino, ou melhor, o então treinador Rudimar Fedrigo apresentou a Cris para o Muay Thai e para o MMA. Aquela jovem forte logo percebeu que havia nascido para o combate. A estreia profissional veio muito rápido, ainda naquele ano, e foi um baque, uma derrota por finalização. Só que o que a maioria faria? Será que desistir? Mas ela não. O que Cris fez foi transformar aquela derrota em combustível. Ela não seria mais vencida. O mundo do MMA estaria prestes a conhecer uma versão turbinada e imparável de Cristiane. Aquela derrota foi a única mancha em um período de 13 anos. Logo na luta seguinte, a Cris começou uma das sequências de vitórias mais impressionantes da história do esporte. Ela se mudou para os Estados Unidos em 2008, buscando o cenário mais competitivo, e foi ali que o nome Cyborg, uma herança do sobrenome do primeiro marido, o também lutador Evangelista Cyborg, se fundiu à sua imagem, criando um ícone. Uma vez nos Estados Unidos, Cris Cyborg iniciou um período de domínio que duraria mais de uma década. A categoria peso-pena feminino, de até 66 quilos, se tornou o seu reino. O primeiro grande marco da sua carreira veio no extinto Strikeforce. O ano era 2009 e Cris enfrentou a, até então, invicta e muito popular estrela americana Gina Carano em uma luta que parou o mundo. Cris nocauteou a Gina no primeiro round, conquistando seu primeiro cinturão. Mas, em 2011, ela foi suspensa por doping, o que manchou temporariamente a sua ficha. Naquele ano, a Comissão Atlética da Califórnia anunciou que a Cris tinha testado positivo para estanozolol, que é um esteroide anabolizante sintético. Isso após a sua luta contra Yoko Yamanaka, em dezembro daquele ano. Como punição, ela foi suspensa por um ano, multada em $2.500 e teve o resultado da luta alterado para no contest, perdendo assim o cinturão da Strikeforce. Nesse período, ela se dedicou ao jiu-jitsu e conquistou várias medalhas de ouro nesse mundial, sustentando seu reinado. Quando a suspensão de Cris acabou, ela migrou para o Invicta FC, uma liga focada exclusivamente em mulheres. Lá, a história se repetiu. Domínio total e mais um cinturão para a coleção, defendido inúmeras vezes com nocautes impressionantes. E, gente, eu vou contar uma fofoca aqui, tá? De fontes não checadas, 0% confiáveis. Dizem que a Cris era tão superior que muitas adversárias simplesmente elas se recusavam a subir de peso, né, para enfrentar ela, mudando ali de categoria, incluindo a então campeã da UFC, Ronda Rousey,
que na época, supostamente, optou por se manter na categoria de baixo, e também alguns acreditavam ali que, supostamente, o UFC não tinha tanto interesse em fazer a luta das duas acontecer, porque era o auge da popularidade da Ronda e ela estava com medo de que uma possível derrota pudesse manchar a imagem invicta dela. Assim, fofoca, tá? Fofoca. E a gente também falou um pouquinho da Ronda por aqui em outro vídeo. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui do vídeo em algum lugar para você conferir depois de terminar de assistir esse vídeo aqui. Então, depois de dominar o Strikeforce e o Invicta FC, o hype em torno da Cris era gigantesco. Os fãs do mundo todo pediam a sua entrada na UFC, a maior organização de MMA do planeta. Era o passo mais natural de uma campeã que parecia imbatível. Mas havia um pequeno problema. O UFC não tinha categoria feminina de peso pena, que é a divisão da Cris, com um limite de até 66 quilos. Naquela época, lá em 2016, a única categoria feminina disponível era o peso galo para atletas de até 61 quilos. Uma diferença enorme para quem sempre competiu acima disso, né? Descer 5 quilos a mais, para você pode não parecer tanto, mas no MMA, especialmente para quem já tem um físico extremamente condicionado e pouquíssima gordura corporal, era uma tarefa quase impossível. A solução encontrada foi o chamado peso casado, que é uma espécie de acordo entre as duas lutadoras para competir em um peso intermediário, fora dessas categorias oficiais. Então, a Cris passou a lutar num peso ali em torno de 63,5 kg, né, que seria entre o peso galo e o peso pena. À primeira vista, parecia um simples ajuste, mas na prática foi um verdadeiro teste de resistência. Para chegar nesse peso, ela precisava fazer muitos cortes radicais, perdendo vários quilos em poucos dias, muitas vezes se mantendo apenas de água, o que levaria seu corpo ao limite da exaustão. Cada pesagem era uma batalha à parte e cada luta era uma prova de superação. Antes mesmo de entrar no octógono, Cris já tinha vencido um desafio físico e mental gigantescos. Essas lutas em peso casado foram ali o prelúdio, né, da criação de uma categoria peso-pena feminino no UFC. De fato, criaram a categoria peso-pena feminino e, em 2017, a Cris nocauteou Tonya Evinger. Logo depois disso, ela fez defesas do cinturão, assim, emocionantes, como a guerra de 5 rounds contra a ex-campeã de boxe Holly Holm, mostrando que não era apenas força bruta, mas também técnica e resistência de elite. Até aquele momento, o cartel de Cris era uma sucessão quase ininterrupta de vitórias, com apenas a derrota da estreia 13 anos antes. Ela era a rainha invicta do peso-pena. Mas aí, gente, deixa eu te contar. Chegamos a um ponto que muita gente se lembra. No final de 2018, no UFC 232, aconteceu um embate que valia a glória de ser a melhor do mundo. O duelo de duas brasileiras, Cris Cyborg contra Amanda Nunes. Nós já falamos sobre a Amanda em outro vídeo, então vale a pena conferir depois. Amanda era a campeã do peso galo, mas subiu de peso só para desafiar a Cris. Cris, por sua vez, vinha de 20 vitórias consecutivas. O que poderia dar errado então? Em apenas 51 segundos, Amanda Nunes chocou o mundo quando nocauteou a Cris. Foi a segunda e até hoje a última derrota da brasileira no MMA, a primeira por nocaute. A perda do cinturão foi um golpe muito duro para Cris, mas a história dela não terminou ali. E por isso que ela é tão lendária. Após mais uma vitória no UFC, ela buscou novos ares e assinou com o Bellator, uma outra organização de artes marciais. Em 2020, ela enfrentou Julia Budd e venceu por nocaute, conquistando o cinturão peso-pena e defendeu ele com muito sucesso várias e várias vezes. Recentemente, no ano passado, em 2024,
a Cris fez história novamente ao ingressar na PFL. Em uma das suas últimas grandes batalhas, que virou uma guerra de 5 rounds contra Larissa Pacheco, ela garantiu mais um título. Com isso, a Cris cravou seu nome na eternidade, tornando-se a única mulher de ser campeã nas 5 principais organizações de MMA, a Strikeforce, Invicta FC, UFC, Bellator e PFL. Um feito conhecido como o Grande Slam do MMA. Se você pensa em poder e domínio inquestionáveis, você pensa em Cris Cyborg. Ela abriu caminho, quebrou barreiras e, mesmo após a derrota para Amanda, provou a sua resiliência e seu lugar indiscutível na história. Seu cartel profissional é impressionante, com 28 vitórias, a maioria delas por nocaute, e apenas 2 derrotas. Hoje, fora do cage, também se aventurou no boxe, somando mais vitórias e segue dedicada a projetos sociais e a inspirar novas gerações de mulheres atletas. A Cris é mais do que uma lutadora, ela é um símbolo. E seu legado não se resume apenas numa coleção de cinturões, mas no impacto que ela teve no MMA feminino, inspirando inúmeras mulheres. A brasileira abriu portas com a sua coragem e força, e essa história, meus amigos, vale a pena ser celebrada. Mas, e você? Me conta, você curte acompanhar o MMA feminino? Você já conhecia a história da Cris? Escreve aí pra mim, quando for comentar, não esquece de usar a hashtag MMA feminino para eu saber que você segurou a minha mão até o final desse vídeo. E, como eu já disse no início do vídeo, se você tiver sugestão de outros temas ou histórias que você quer ver por aqui, também deixa nos comentários para mim. Aproveita, se inscreve neste canal, ativa o sino de notificações para não perder absolutamente nada do que rola por aqui. Já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e me ajuda a disseminar e a propagar a palavra do esporte feminino. Forte abraço!